Mais inclusão. Saudações, amigo ouvinte, está no ar o nosso e o seu programa Mais Inclusão, que este ano completa 3 anos da sua existência. Do Rovuma Maputo, do Zumbo ao Índico, procurando contar histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Está na vossa companhia Abdulrahman Ibrahim. Votos de ótima escuta. Desejamos a toda a comunidade muçulmana continuação de feliz Ramadã. Mais Inclusão conta com o apoio à produção da Motobuês Rubi Meningue Limitada e da TV Surdo. Amigo ouvinte, este mês de abril o programa Mais Inclusão completa 3 anos da sua existência. Vamos ouvir mensagem de alguns parceiros, começar pela diretora do Instituto de Comunicação Social, a Issa, e depois o diretor da Rádio Vida em Nampula, Vitor André, e mais a seguir vamos ouvir Zacarias Zicais, que ele é diretor da Light for the World em Moçambique, uma organização que lida com direitos das pessoas com deficiência. Mais inclusão. Sou a Issa Ali David, diretora-geral do Instituto de Comunicação Social. A nossa instituição tem uma parceria com Mais Inclusão, em que as nossas rádios comunitárias passam a disseminar os programas radiofônicos. Os 3 programas radiofônicos Mais Inclusão para o ICS trazem um contributo muito positivo na medida em que os conteúdos divulgados através das nossas rádios comunitárias têm ajudado bastante para a melhoria da convivência da pessoa com deficiência e com os demais, uma vez que promove os direitos de pessoas com deficiência no nosso país. E nós, como ICS, olhando pela nossa política editorial, que prioriza o desenvolvimento das comunidades, o programa Mais Inclusão agrega valores nas nossas ações de comunicação. E, assim sendo, vão os nossos parabéns pelos 3 anos da sua existência e continuem com o Instituto de Comunicação Social. Olá, amigos ouvintes do programa Mais Inclusão. Meu nome é André Quisito, sou coordenador da Rádio Vida, uma emissora evangélica sediada na cidade de Nampula, e somos parceiros deste programa Mais Inclusão. E este áudio eu faço por ocasião dos 3 anos. 3 anos do programa Mais Inclusão. E eu quero desejar a este programa muitas felicidades, parabéns pelo 3º aniversário. Nós que somos fazedores de rádio sabemos que 3 anos na comunicação não é pouca coisa. Por isso gostaria de deixar aqui os meus parabéns e também dizer que o programa tem sido uma mais-valia para nós, né? Tem sido uma bênção porque a partir deste programa procuramos dar voz àqueles que não têm voz, neste caso particular as pessoas com deficiência, diferentes tipos de deficiência, e nós sentimos que este programa tem tido muito impacto na nossa cidade. Pronto, os nossos desejos são de que ele continue a crescer da maneira como tem crescido, para que mais pessoas sejam sensibilizados com relação aos direitos e não só da pessoa com deficiência, e que a nossa sociedade saia a ganhar com tudo isso. Então eu quero desejar aqui, principalmente para o coordenador deste programa, o meu amigo o Abdulrahman Ibrahim, desejar-lhe
muita força, continuação de um bom trabalho, muita dedicação e que tudo corra pelo melhor para vocês e que continuem celebrando mais anos de vida do programa, trazendo voz daqueles que não têm voz, principalmente neste caso dos deficientes. Que Deus possa vos abençoar rica e poderosamente. Obrigado. Aqui Zacarias Zicais, diretor nacional da Life for the World. Realmente o tempo passa muito rápido, passam já 3 anos desde a introdução deste programa Mais Inclusão, que na verdade foi uma iniciativa única, inovadora na área da promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Como nós todos sabemos, as pessoas com deficiência ainda continuam a enfrentar muita discriminação dentro da nossa sociedade moçambicana, incluindo em algumas instituições e alguns programas e dentro das famílias. E o programa Mais Inclusão foi capaz, ao longo dos 3 anos, de trazer várias histórias e experiências individuais e coletivas de pessoas com deficiência, de forma a demonstrar que as pessoas com deficiência são capazes de desenvolver as suas atividades, são pessoas que têm direitos como qualquer outra pessoa, e com base em vários temas que o programa foi difundindo ao longo dos 3 anos, foi capaz de realmente influenciar as normas sociais de como a pessoa com deficiência é vista, como a pessoa com deficiência é considerada dentro da sociedade. E também o programa conseguiu de alguma forma aumentar a autoestima das pessoas com deficiência, ao conseguirem demonstrar através deste programa, ao conseguir fazer-se ouvir a sua voz, de fazer-se ouvir as suas histórias e as suas lutas de vida dentro da sociedade moçambicana. Realmente este foi um programa fantástico. Para além disto, o programa Mais Inclusão conseguiu de alguma forma influenciar as políticas nacionais, na perspectiva de, ao trazer as histórias individuais e coletivas de pessoas com deficiência nos vários programas de desenvolvimento, de alguma forma isso influenciou como as instituições hoje estão a desenhar os projetos e como também o movimento associativo de pessoas com deficiência ganhou visibilidade a nível nacional. Não porque não era visível, mas através deste programa foi possível realmente trazer isto ao molho de cima, né? Como costuma-se dizer na gíria. Portanto, estamos satisfeitos em ver este programa, esperamos que o programa continue, que os parceiros continuem a apoiar este programa para que por mais anos continue a difundir, a divulgar várias histórias individuais e coletivas de pessoas com deficiência, para que nós possamos mudar aquilo que são as normas sociais. Se calhar um desafio que eu colocaria ao programa Mais Inclusão seria de conduzir uma pesquisa qualitativa aos ouvintes do programa Mais Inclusão através das rádios comunitárias, para realmente podermos trazer as evidências dos nossos ouvintes de como que eles olham este programa e como que foram influenciados a sua forma de pensar sobre pessoas com deficiência através do programa Mais Inclusão. E muito obrigado. Ainda sobre o aniversário do programa Mais Inclusão, vamos ouvir algumas associações de pessoas com deficiência que falaram para o programa. Bom, o programa radiofônico Mais Inclusão, ele preocupa-se em veicular notícias sobre pessoas com deficiência. E quais são as matérias que a Remote Line gostaria que fossem relatadas? Bem, que não existe barreira para as pessoas com deficiência auditiva, tanto pessoas com deficiência visual. Todo mundo tem direito a acesso à comunicação. É triste nós vermos noticiários hoje em dia que não tem lá a janela de interpretação, não tem língua de sinais, porque as pessoas com deficiência eles assistem, mas não conseguem perceber nada. Então isso podemos dizer que é discriminação, é uma exclusão que estamos a ter. Então se falasse mais desses serviços de interpretação, de língua de sinais, porque existem pessoas que nem sabem que se estuda língua de sinais, que não sabem, possam assim dizer, da existência de língua de sinais. Mas é uma coisa que já deveríamos estar a promover em massa. Por exemplo, a África do Sul aprovou no ano passado como língua oficial na África do Sul, língua de sinais. Então nós também poderíamos trabalhar nesse sentido, que é mesmo para ajudar as pessoas com deficiência, porque deficiência é uma coisa que a pessoa não pede, a pessoa pode ter de nascença, a pessoa pode adquirir ao longo da vida. Então é uma coisa que nós devemos
devemos apostar. O programa Mais Inclusão, programa radiofônico que aborda notícias em todo o país, com mais de 60 rádios comunitárias, completa 3 anos. O que gostaria que o programa abordasse e que mensagem deixa ficar? Eu não sei o que o programa já tem abordado de antes, mas eu gostaria que se falasse muito mesmo da acessibilidade, ok? Mas também se falasse muito da formação do professor. Esses dois eu gostaria que fosse sempre abordado para que mesmo aquela pessoa que não é professor vai se sentir sensibilizado quando é abordado esses assuntos. O programa radiofônico Mais Inclusão, que passa em média de 60 rádios comunitárias, completa 3 anos de existência. O que gostaria que o programa abordasse? Bom, eu acredito que o programa Mais Inclusão tem conteúdos que abordam acerca de inclusão, né? Então, acredito... Bom, eu infelizmente ainda não ouvi a rádio, mas, apesar disso, eu gostaria que continuasse a abordar assuntos que têm a ver com a inclusão em todas as vertentes, social, econômica, e também abordasse acerca também da saúde sexual reprodutiva, esse nosso grupo-alvo, né? Pessoas com deficiência visual, auditiva, porque nota-se que em algum momento esses serviços não são inclusivos. Então, em algum momento precisamos dessa inclusão nesse setor da saúde, porque é um bocado carregado, por exemplo, uma pessoa com deficiência visual ou auditiva tenha que ir com alguém para saber do seu estado serológico, né? Então é um bocado precário. Então, em algum momento precisamos dessas divulgações, de modo a consciencializar a sociedade, os tomadores de decisões, a promover esses direitos para o nosso grupo-alvo. Que mensagem deixa para o programa? Bom, a mensagem que eu deixo para o programa é que vão avante na disseminação de informação. Esses conteúdos que abordam acerca de inclusão são muito bem-vindos para a sociedade, porque a sociedade em algum momento age da forma como age por falta de conhecimento. Então a rádio tem que continuar a fazer esses programas de modo com que mais pessoas tenham mais acesso à informação, mais pessoas possam conhecer a própria rádio. Depois da reportagem sobre os 3 anos do programa radiofônico Mais Inclusão, mais uma nova. A Assembleia da República aprova a Lei de Promoção e Proteção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Em Moçambique existem cerca de 727 mil pessoas com deficiência, de acordo com o censo de 2017 do Instituto Nacional de Estatística. Nesta senda, a Assembleia da República aprovou no mês de março a Lei de Promoção e Proteção dos Direitos das Pessoas com Deficiência em Moçambique. Para os deputados da Casa do Povo, Antônio Muxanga, Maria Angelina e Elias Gilberto, dizem que com a aprovação desta lei espera melhores condições de vida deste grupo social. De chamar a atenção ao Estado moçambicano para que crie condições de acolher pessoas com deficiência que em algum momento são discriminados em sede de suas famílias. Vezes sem conta, temos acompanhado situações de crianças com deficiências que são atiradas ao relento, algumas são assassinadas pura e simplesmente porque os seus progenitores dizem não possuir condições para arcar com os custos da assistência a essas pessoas. Outra questão não menos importante é que a violação dos direitos de pessoas com deficiência, em algum momento, tem tido lugar por causa dos sistemáticos atrasos no pagamento dos salários
e outros direitos tais como subsídios de rendas de casa, finalmente mesmo começamos a pensar terra a terra, começamos a raciocinar conjuntamente com centenas de moçambicanos com deficiência. A proposta de lei de promoção e proteção dos direitos das pessoas com deficiência vem para regular as relações relativas à identificação de princípios, direitos, responsabilidades e participação do Estado, dos indivíduos e entidades jurídicas em assegurar, fazendo cumprir e salvaguardando direitos equitativos de participação das pessoas com deficiência na vida social. Moçambique ratificou os instrumentos internacionais sobre as pessoas com deficiência, enunciando que discriminar qualquer pessoa por causa da deficiência é uma violação da dignidade e do valor inerente ao ser humano. Há, pois, necessidade de promover e proteger os direitos humanos de todas as pessoas com deficiência. Apesar de todos os instrumentos legais, as pessoas com deficiência continuam a enfrentar barreiras contra a sua participação como membros iguais da sociedade e violação dos seus direitos humanos. As mulheres, as meninas com deficiência estão sujeitas no lar ou fora dele à violação, a lesões ou abuso, ao tratamento negligente, a maus tratos, à exploração. Há, pois, necessidade de melhorar as condições de vida das pessoas com deficiência. É justo que tenham a oportunidade de participar ativamente das decisões relativas a programas e políticas, inclusive aos que lhes dizem diretamente respeito. No entanto, esta proposta em debate não atende a muitas das preocupações apresentadas pelas pessoas com deficiência a quando das auscultações promovidas por esta magna Casa do Povo. Com relação à acessibilidade ao emprego, trabalho e educação, propunham a definição de cotas para o ingresso no ensino superior, bem como para o trabalho e emprego, preocupação que para o proponente não é viável. O mesmo acontecendo com relação à criação de uma autoridade nacional para a pessoa com deficiência, com autonomia financeira e administrativa, para zelar por assuntos específicos de promoção social dos direitos da pessoa com deficiência. Para o proponente, a deficiência, senhores deputados, é uma realidade que condiciona o exercício normal de qualquer atividade. Ela coloca as pessoas com deficiência num estado de vulnerabilidade extrema e a exclusão de qualquer natureza é injusta. Nas comunidades rurais, incluindo nas áreas urbanas, há milhares de crianças com deficiência que não frequentam o ensino fundamental por falta de políticas públicas e sociais integradoras. 1 em cada 10 pessoas com deficiência no país não tem acesso ao mercado de trabalho. A pobreza, a falta de oportunidades de emprego são realidades vividas diariamente pelas pessoas com deficiência em todo Moçambique. Tudo por causa de políticas públicas inadequadas que este governo optou ao enverdar por um capitalismo selvagem. Pelas razões que atrás aduzi, proponho a apreciação positiva da presente proposta de lei. Para Moçambique, para todos, eu disse, meu muito obrigado. Num outro desenvolvimento, Antônio Muxanga, Denise Xerewa e Elias Gilberto, deputados da Assembleia da República, falaram dos termos pejorativos, como, por exemplo, deficiente, portador de deficiência, enquanto a nível internacional já se usa termo correto, pessoa com deficiência. A minha questão é, qual será a verdadeira designação desta lei? Será a lei de pessoas portadoras de deficiência ou pessoas com deficiência, tendo em conta que as convenções internacionais dão um nome e a nossa lei-mãe dá o outro nome. Em relação à questão levantada na nota prévia do parecer da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade sobre o termo a aprimorar, sou favorável à adoção do termo pessoa com deficiência, dado que não altera os princípios constitucionais concernentes à proteção de pessoas portadoras de deficiência e entende-se que o uso do termo cidadãos portadores de deficiência
afeta a dignidade das pessoas visadas e contraria a atual e predominante abordagem. De realçar o fato de todos os instrumentos internacionais relacionados e ratificados por Moçambique usarem o termo pessoas com deficiência. Esta proposta de lei, cujo objetivo é estabelecer regras e normas que concorram para a promoção e proteção dos direitos fundamentais da pessoa com deficiência, é pertinente, oportuna e necessária, na medida em que é responsabilidade desta Assembleia da República preencher o vazio legal que sistematiza as normas dispersas, criando um quadro jurídico específico e robusto, ampliando o leque dos direitos e liberdades fundamentais deste grupo social. A nossa Constituição chama estas pessoas como sendo pessoas portadoras de deficiência. Ora, esta designação é pejorativa, tendo em conta que essas pessoas não levam consigo na bolsa ou em qualquer outra pasta a deficiência. Elas são deficientes, pelo que eu apelo encarecidamente ao plenário que adote a designação que hoje é usada em todo o mundo, pessoas com deficiência. Antônio Bueno, presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais e Direitos Humanos e da Legalidade na Assembleia da República, apresentou a apreciação da proposta de lei de promoção e proteção dos direitos das pessoas com deficiência. A Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade considera que a proposta de lei de promoção e proteção dos direitos da pessoa com deficiência é pertinente e oportuna, porquanto vai estabelecer o regime jurídico e os mecanismos legais de promoção e proteção dos direitos da pessoa portadora de deficiência, melhorando as suas condições de vida face às limitações diversas relacionadas com a deficiência. A Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade considera ainda que a proposta de lei de promoção e proteção dos direitos da pessoa com deficiência não enferma de qualquer vício de inconstitucionalidade ou de ilegalidade, pelo que recomenda a sua apreciação positiva. A adoção. O presente parecer relativo à proposta de lei de promoção e proteção dos direitos da pessoa com deficiência foi apreciado em sessão plenária da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade dos dias 6, 7 e 9 de março de 2023 e 4 de março de 2024. Depois de verificado e julgado conforme, foi adotado e subscrito pelos deputados Antônio do Rosário Bernardino Bueno, presidente, José Manteigas Gabriel, relator, Osório João Soto, vice-presidente, Antônio Augusto Eduardo Namburete, vice-relator, Afonso Lopes Nipero, João Catemba Chacuamba, Dionísio Xereua, Faustino Maurício Amusso, Clarice da Esperança Milato, Joana Júlia Cefana Mucaba Ravia, Dias Julião Letela, Hermenegildo Domingos Chiur, Matias Felipe Macamo, Arnaldo Francisco Chalal, Maria Inês Martins e Elias Gilberto Impuer. Senhora Presidente, acabei de apresentar o parecer pertinente à proposta de lei da Lei de Promoção e Proteção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Para a Ministra do Gênero, Criança e Ação Social, Nhenete Mungane, diz que a presente lei, aprovada pela Assembleia da República, poderá eliminar várias barreiras, como, por exemplo, a falta de acessibilidade, a participação da vida política e a discriminação com base na deficiência. A implementação desses instrumentos tem resultado no aumento progressivo ao acesso das pessoas com deficiência aos cuidados de saúde, incluindo de medicina física e reabilitação, a educação através do ensino especial e inclusivo, a assistência social, ao emprego, à informação e na criação de condições de acessibilidade, entre outros serviços. A promoção da participação das pessoas com deficiência em atividades desportivas, recreativas e culturais e a promoção da participação na vida política e pública são também apostas do governo que têm resultado com a presença de pessoas com deficiência nas competições e na sua participação nos processos eleitorais. Temos consciência dos desafios existentes, pois as pessoas com deficiência ainda enfrentam barreiras na integração familiar e comunitária, no acesso aos serviços básicos, à formação, informação e ao emprego. Excelências, a presente proposta de lei consagra, entre vários direitos, o reconhecimento dos direitos fundamentais das pessoas com deficiência e expressa o compromisso de se eliminar todas as formas de discriminação
com base na deficiência e a proteção dos direitos inerentes e continuar a garantir o respeito pela sua dignidade, a não discriminação com base na deficiência, a acessibilidade aos serviços básicos, a participação na vida política e pública, o direito à família, o acesso à educação, aos serviços de saúde e reabilitação, ao emprego, a participação na vida familiar, comunitária e na sociedade no geral. Deste modo, a proposta de lei é constituída por 7 capítulos e 40 artigos que versam sobre as seguintes matérias: disposições gerais, direitos civis e políticos, direitos sobre a acessibilidade, direitos econômicos e sociais, estatística, infrações e sanções e disposições finais e transitórias. Aprovada a Lei de Promoção e Proteção dos Direitos das Pessoas com Deficiência espera a homologação pelo Presidente da República e depois a publicação. Mais inclusão. Na reta final do programa das rádios comunitárias Mais Inclusão, mas antes vamos ao dicionário inclusivo. Dicionário inclusivo. Saudações, estimado ouvinte. Seja bem-vindo à rubrica Dicionário Inclusivo. Nesta edição, vamos aprender a tratar pessoas com baixa estatura. Senhor Antônio, qual é a expressão que costuma usar para se dirigir a pessoas com baixa estatura? Nesse caso, a pessoas que sofrem do não crescimento do corpo. Tem 3 opções: pessoas de baixa estatura, anão ou nanismo. Para mim, vejo uma pessoa normal como eu e nunca cobicei em dirigir a palavra a uma pessoa que está num estatuto desse. Ok, então quer dizer que geralmente trata pelo nome? Tudo igual. Edson, qual é a expressão que costumas usar para se dirigir a pessoas com baixa estatura? Nesse caso, pessoas com deficiência no crescimento do corpo. Temos 3 opções: anão, nanismo ou pessoas com baixa estatura. Pode ser anão. Por quê? Porque é uma deficiência para encontrar, é um pouco difícil. Zédio, qual seria a expressão correta? Eu também anão. Anão. Por que tanta convicção? Porque nanismo é em geral a doença. Senhor Jorge, qual é a expressão que costuma usar para se dirigir a pessoas com baixa estatura? Anão, nanismo ou a terceira opção, que é pessoas com baixa estatura? Anão. Por que anão? Não tem altura, bebê. Só tem muitos anos, mas sem altura. São termos pejorativos, anão, nanismo. O termo correto é pessoas com baixa estatura. Assim se trata este grupo social. Até a próxima edição. Dicionário inclusivo. Estimado ouvinte, pode acompanhar esta e mais notícias nas nossas redes sociais, o Facebook e YouTube, onde pode nos seguir. Para tal, escreva Mais Inclusão e faça a subscrição e ajuda-nos a crescer. Nos momentos finais do programa radiofónico Mais Inclusão, esteve na vossa companhia Abdurrahman Ibrahim na edição e apresentação. Continuação de bom Ramadã para todos os muçulmanos. Mais Inclusão contou com apoio à produção da Motopoês Rubi, Mining Limitada e da TV Surdo. 3 anos comunicando pela inclusão da pessoa com deficiência. Até numa próxima oportunidade. Mais inclusão.